Fala galera do sétimo ano, tudo bem com vocês? Bom dia. Bom galera, hoje a nossa aula sobre o capítulo 18 fala sobre redes de transporte e comunicação. Apesar desse PDF ter 3 folhas, não é nada muito absurdo, porque isso aqui é mais para registro, é mais para você ter ali, para você colocar, marcar no seu livro, que seja, é mais uma coisa para registro do que a gente vai fazer e para dar uma organizada no nosso pensamento. Bom, começa falando aqui sobre os meios de transporte e tal, sobre a sua evolução. Então, aqui, eles sempre estiveram presentes na história e foram se desenvolvendo ao longo dos anos, isso aí é normal, tá? Então, a primeira ideia que dá para poder você surgir com os meios de transporte é a necessidade da troca de informação, de você levar uma mensagem para outro lugar. Não necessariamente a fala já estava desenvolvida, mas a escrita com certeza já estava nesse período quando, quando, quando o ser humano começou a falar, a registrar, no caso, falar, no caso, estou falando de registrar sobre isso. Então, aqui fala que as primeiras ocorrências de evidência de comunicação estão nas pinturas rupestres, tá? E o principal meio de comunicação eram as pessoas e os animais. Então, pessoas e animais ajudavam no transporte, né? Lembra quando a gente fala lá do pombo-correio, aquela coisa, isso tudo existiu realmente. Então, os animais nos ajudam até hoje como meio de transporte. Tem a galera que anda de carroça, isso aí é absolutamente normal, tá bom? Com a invenção da roda, teve a grande primeira revolução dos meios de comunicação. Então, as pequenas invenções, pequenas entre aspas, tá? Revolucionam todo um sistema mundial, tá? Por mais que a roda não tenha sido criada no mesmo período da história em vários lugares do mundo, isso não dependeu, isso não atrapalhou os outros lugares de se desenvolver, tá bom? Quando disseminou a ideia da roda, aí as coisas modificaram para todo mundo, tá? As grandes revoluções dos meios de transporte e comunicação vêm com o desenvolvimento das revoluções industriais também. Então, a criação de máquinas, de motores, aviões, invenção de rádio, telefone, internet, tudo isso melhora tanto no transporte como na comunicação. A comunicação é um dos primeiros parâmetros para você poder a troca de informação ela é muito importante para o desenvolvimento, tá? Então, por isso que a internet hoje é uma invenção, acho que do mesmo tamanho que a roda. E vamos de aguinha, tá? Que revoluciona o mundo de uma maneira surreal. Beleza, aí aqui é que entra a parte que tem bastante coisa escrita, mas não é nada demais não. Redes de transporte. Bom, nós temos os tipos os meios de transporte, que nós temos aqui o aquaviário, o terrestre, o aéreo, aeroespacial e dutoviário. 5 modelos que estão sendo citados no livro. E eles são divididos entre os terrestres e os não terrestres. Bom, meios de transporte terrestres, aqueles que se locomovem pela terra, tá? Ou até por debaixo dela, como a gente vai falar aqui. Então, nesse caso, nos meios de transportes terrestres, são aqueles que vão se movimentar no continente, terra a terra, no planeta Terra que todos estão nele, tá bom? Primeiro, rodoviário. O transporte rodoviário usa as estradas, tá? Sendo elas pavimentadas ou não, para o deslocamento de pessoas e mercadoria. Então nós temos os automóveis, os carros, van, ônibus, trailer, caminhão. Tudo isso vai ser o transporte rodoviário, rodovias, estradas, tá bom? Ferroviário são através de trilhos, tá? É muito importante para transportar mercadoria também, os trens, tá? Só que aqui no Brasil é pouco usado isso, mas nos países que investiram nisso, ele é muito importante, tá? São os principais aqui, trem, bonde, VLT, é o veículo leve sobre trilho, que podem ser alimentados por motor, diesel, eletricidade, não importa. Então, os meios de transportes terrestres são rodoviário, ferroviário e o último, o metroviário. Também é considerado um transporte ferroviário, mas tem uma diferença enorme, né? Que está aqui, porque, primeiro, subterrâneo, é elétrico e ele não depende das linhas de trem. Além de que o metrô, ele é invisível na no ambiente urbano. Então, quando ele tem essa função de
ir por debaixo da terra, ir para algum... Você tem ali uma facilidade de você ter pista em cima do metrô. Ou seja, você tem uma rodovia aqui em cima e aqui você tem a metrovia. Aqui embaixo. A cidade ela não pode mais crescer para cima, ela cresce para baixo. Então, tudo isso conta como ponto, ainda mais por ele ser elétrico. Diferente dos trens aqui, que pode ser a vapor, pode ser a combustível. Então tem essa diferença aí. Meios de transporte aquaviário, tá? Aqueles que são da água. Aí nós temos o marítimo e o fluvial, tá? O marítimo, o simples, tá? Transporta pessoas e mercadorias através dos mares e oceanos. Para isso a gente precisa de navios, beleza? Já o fluvial e o lacustre, rios e lagoas, onde tem hidrovias. A gente não conhece aqui no Rio de Janeiro, mas em Manaus tem muito, tá? Onde tem os lugares mais pro interior, que tem uns riozinhos assim, eles utilizam barcos, canoas, né? As embarcações menores. E aqui também fala sobre uma atividade conhecida como cabotagem, que é o transporte de mercadoria através do rio, tá? Por exemplo, lá no Canadá, onde tem bastante disso, você corta a madeira e a madeira, como ela não afunda, joga a madeira no rio e ela vai seguir o fluxo do rio. Ela vai de onde está para onde você quiser. Óbvio que o cara não pode estar... olha só, o rio está indo para lá. Aí tu quer mandar a madeira pro camarada que está aqui. Aí tu vai botar a madeira no rio. Pô, o rio está indo para lá, vai levar para lá, não vai chegar no cara aqui. Então, parou, né? Agora você está aqui, quer mandar pro cara aqui, né? E o rio corre para cá, tu joga a madeira aqui, a madeira vai chegar lá, o cara vai captar ela de algum jeito, tá? É um exemplo. Transporte aéreo, deslocamento de pessoas pelo ar, aviões, helicópteros, balões, dirigíveis, etc. Agora nós temos até os drones, né? Que conseguem carregar algumas mercadorias. Transporte aeroespacial, que levam veículos tripulados e não tripulados. O drone também é um exemplo de não tripulado, tá bom? Até o espaço sideral, satélites, nave espacial, né? Aqui no Rio de Janeiro ontem dava pra gente observar, se você olhasse para a Lua, né? Os satélites passando. Então, de vez em quando, se você observar o céu, você vai ver um monte de como se fosse estrela, porque pelo que a gente observa daqui, a luz é a mesma, tem a mesma intensidade. Parece umas estrelinhas andando em linha e passando. Aí tu acha, invasão alienígena. Não, satélite. O transporte dutoviário. O que seria o transporte dutoviário? Através de dutos, tubulações, tá? Então esses tubos eles podem servir para passar minério, pode passar óleo, gases, produtos químicos, grãos, um monte de coisa pode passar através desses dutos aí, tá? Desses tubos. Meios de comunicação. Os meios de comunicação podem ser caracterizados instrumentos comunicacional entre pessoas e taranários. Possibilita a transferência de informação entre os seres humanos e por aí vai. Então nós tivemos aqui as grandes evoluções e os meios de comunicação são divididos em dois tipos. Individual e massivo, tá? Um tem um poder de comunicação individual, pessoa para pessoa, e o outro tem poder de falar com todos ao mesmo tempo. Meios de comunicação individual são aqueles de comunicação entre duas ou mais pessoas. Aquele grupo WhatsApp, tá? São exemplos de meios de comunicação a carta, o telégrafo e o telefone, beleza? Aí nós temos aqui a cartação, meio de comunicação escrito simples, né? Tem papiro, tem pergaminho e tudo mais. A carta, escrever uma carta, hoje fica um pouco mais restrita. Às vezes você quer fazer uma graça com a gata, aí tu escreve uma carta para ela. Mas assim, bem raro isso ainda de acontecer hoje em dia. Mas a gente recebe carta em casa. A gente recebe a correspondência. Quem gosta muito de mandar carta, a Light, a operadora do telefone, esse pessoal, o banco, esses aí adoram carta, usam carta até hoje, vão continuar usando de toda qualquer forma. O telégrafo foi um meio de comunicação em tempo real, tá bom? Já o telefone, ele é a evolução do telégrafo, tá? Ele era considerado o telégrafo falante aqui. Então ele foi uma evolução do telégrafo e depois a evolução do telefone veio o telefone sem fio, que é o celular, tá? Que evoluiu para o smartphone e aí com a utilização da internet nós temos aqui, né,
você temos foi ótimo, né? Mas nós temos a comunicação muito mais fácil, muito mais instantânea, MSN, Skype, Facebook, WhatsApp. Nós, por exemplo, agora estamos usando aqui duas ferramentas através do smartphone, tanto o YouTube quanto o WhatsApp para comunicação rápida, né? Beleza. E os meios de comunicação em massa? Aqueles que podem atingir muitas pessoas ao mesmo tempo. Então nós temos livros, jornais, revista, televisão, rádio, cinema e a própria internet. Bom, o livro é considerado o primeiro meio de comunicação em massa, tá? Hoje em dia é mais usual, né, das pessoas, mas o livro tem um poder de informação muito grande. Um livro de massa, por exemplo, que tem um poder de informação e influência muito grande, a própria Bíblia, tá? É um livro conhecido por todos. Bom, já os jornais surgiram na Roma Antiga, com a situação era mais informativa, como é até hoje. O jornal ele traz alguma informação. Hoje em dia o jornal também está ficando cada vez mais visual. A minha geração, por exemplo, não vai ter jornal, não vai comprar jornal. Quando eu vejo muita gente comprar jornal, velho. Ou eu vou ficar velho e vou comprar jornal, né? Vai virar uma prática, ou simplesmente eu não vou comprar jornal. E o jornal, para mim, na minha visão, a tendência ao jornal impresso é acabar. Isso vai acabar com o tempo, mas não tem bola de cristal, é a minha visão hoje. Tá? Temos as revistas que surgiram com objetivo de entretenimento. Tá? Algumas revistas, como já existiram no passado, hoje também não existem mais revistas. Pô, cara, pagar assinatura de revista, cara. Se tu conhece alguém, me fala, porque eu particularmente não conheço. E antigamente tinha muito isso, a assinatura de revista. Quando eu era pequenininho eu queria, pô, meu sonho era assinar Recreio. Ó, quem dera se eu não pudesse assinar Recreio. Mas não era. Hoje em dia a revista ficou para trás, tá? Esse tipo de mídia está acabando cada vez mais. O livro eu acho mais difícil. O livro vai durar, ó, bastante tempo. Apesar de ter livro online, quem gosta de livro, gosta mesmo, hein? Quer ter o livro. E livro dá aquela coisa, né? Você vê as lives que tem agora na televisão, live de que for. Ou então os próprios comunicadores falando de casa, né? Ah, vamos falar com um fulano de tal, que está em casa, respeitando não sei o que, não sei o que lá. Aí atrás do cara tem um monte de livro, né? Que dá aquele tom de inteligente, o cara que lê, aquela coisa toda. O livro tem status, o livro não vai acabar fácil assim não. Rádio. Então o rádio foi um meio de comunicação sonoro, tá? Do século XIX, e foi o primeiro assim de comunicação massiva em tempo real. Você tem o rádio ali, tinha a radionovela e tudo mais. O rádio fez bastante sucesso. Até hoje ele é muito. O rádio ainda é muito utilizado. Assim, eu, por exemplo, estou em casa, eu não vou ouvir rádio. Mas se eu estiver indo para o trabalho, pode ser que eu vá escutar o rádio. A pessoa ouve o rádio quando tá no carro, entendeu? Então o rádio ainda é muito importante. A que a gente às vezes não percebe a importância do rádio. Bom, cinema, meio de comunicação visual, tá? O cinema hoje ele é muito mais utilizado por entretenimento, mas não deixa de ser uma comunicação em massa, tá? Quem aí não viu Os Vingadores? Todo mundo viu no cinema, a grande maioria, né? E consegue se comunicar, falar sobre as coisas que aconteceram no filme. Então você tem uma informação que foi compartilhada. E aqui está o principal de todos, o meio de comunicação que surgiu no século XX hoje ele é o que tem mais potencial de gerar tendência, criar discussão, de influenciar, que é a televisão, tá? Ela é superada somente pela internet, em termos de capacidade, né, de mandar as mensagens, tá? Mas mesmo assim, a internet ela ainda é dependente de um produto caro no mercado, que é no caso o smartphone, que todas as pessoas usam mais hoje em dia. Então, mas a televisão não, a televisão, ó, ela já está aí há muito tempo. Então, o seu Altair, lá do Jeb Jeb do Norte, tem televisão, ele pode não ter telefone, celular, ele nem sabe mexer. A televisão ele ainda tem. Então, assim, a tendência é que com a nossa geração, né, o celular vai tomar esse status de maior meio de comunicação. Fácil, já mas vai ganhar a passos largos da televisão. Mas a televisão ainda tem um poder muito grande justamente por isso. É mais fácil você ter a televisão do que um celular. Acredita em mim. É basicamente isso. São 3 páginas mais 15 minutinhos de aula, uma coisa bem simples e bem tranquila, tá bom? Então,
É isso, fiquem com Deus. Até a próxima.